WhatsApp, a tecnologia que revolucionou a comunicação do século XXI. Vamos hoje fazer o mapeamento tecnológico dessa ferramenta que conecta mais de 1 bilhão de pessoas. Bom, então como que o WhatsApp tornou as tecnologias anteriores obsoletas? O WhatsApp foi lançado em 2009 como um aplicativo unicamente de mensagens instantâneas. E aí ele revolucionou a comunicação. Ele iniciou como um concorrente do SMS, mas com o tempo ele foi mudando a comunicação que anteriormente era de redes para uma comunicação de voz sobre IP. Então, a partir das suas diversificações, ligações, envios de fotos, vídeos, arquivos, etc., o WhatsApp desbancou todas as operadoras, dominando assim o mercado de comunicação em geral. E o que ele faz hoje para não se tornar obsoleto? Ele tem um alto investimento em tecnologia e inovação, ele diversifica os serviços de voz, vídeo, fotos, arquivos, e tem alguns rumores atuais que falam que o WhatsApp vai se transformar numa plataforma de pagamentos e transferências bancárias. Falarmos aqui de identificação, né, a gente tem que entender um pouquinho daquele cenário inicial onde o WhatsApp se encontrava e como a tecnologia surgiu. Bem, o cenário inicial é meados de 2019, com o surgimento do WhatsApp, ele veio de fato para ser o concorrente da principal tecnologia na época, que era o SMS, era a tecnologia predominante, e o SMS tinha algo muito associado a ele, que era esse custo de comunicação, apesar de todo mundo usar essa tecnologia na época, né? A tecnologia do WhatsApp ela usa a internet mobile, o que é algo que estava começando também, era algo que estava crescendo. É uma inovação disruptiva porque ela tinha uma baixa concorrência, né? O mercado não tinha tantos concorrentes, tinha coisas como o SMS já citado, o WeChat, que era só na China, o iMessage, que era focado em produtos da Apple. É uma tecnologia pioneira porque, de fato, foi uma das primeiras a começar, utilizava tecnologia de IP e ela atendia uma demanda de comunicação, que era aquela demanda de comunicação ágil, né? Que é algo que a gente viu surgindo com a internet. Então, aí com esse advento do mercado, dessa demanda por uma comunicação ágil, foi a questão da identificação passou por um momento já de expansão. Por quê? Porque o WhatsApp ele veio com custos de utilização nulo. E ele trouxe algumas outras ideias que o SMS não te permitia, como por exemplo o pertencimento a um grupo. Então essa questão de grupo potencializou a expansão da ferramenta e do WhatsApp como um todo. E o mais importante, talvez, seja a facilidade de utilização, né, que é do termo do inglês friendly design. Então isso facilitou com que as pessoas que talvez não tivessem muita interação com uma ferramenta que estava começando, conseguissem usar isso de maneira simples. E, enfim, consequentemente, isso teve um impacto na curva S dessa tecnologia, porque a incorporação de novas aplicações e o uso compartilhado com outros aplicativos como o Waze e Google Maps, eles potencializaram o quê? A expansão da curva S. Então a ascensão dela ainda está em desenvolvimento. Ela é uma tecnologia que a queda dela, que é o ciclo normal de uma tecnologia, ela ainda passa por um momento longe desse ponto, né? Então ele está chegando ainda em um momento de ascensão e estagnação. Bom, no processo de seleção da tecnologia, a gente sabe que existem alguns pontos importantes a serem considerados, como estratégia empresarial, priorização de tecnologias mais importantes e retorno sobre investimento. No contexto do WhatsApp, a empresa foi adquirida em 2014 por 19 bilhões de dólares, por justamente estar completamente em linha com a estratégia da empresa Facebook, que é de conectar cada vez mais pessoas. Sabendo que atualmente o WhatsApp tem cerca de 1 bilhão de usuários, não é difícil de perceber o potencial de retorno sobre investimento que a empresa tem. Apesar de ser uma tecnologia muito bem consolidada, sempre fica o questionamento de e agora, como podemos inovar? E é tendo essa questão como motor principal que a plataforma já se mobiliza de acordo com sua estratégia empresarial para subir alguns degraus de inovação. A companhia pretende unificar seus 3 principais expoentes, o Messenger, o WhatsApp e o Instagram, de modo a permitir o intercâmbio entre eles. No entanto, o futuro parece ser bastante desafiador para a plataforma, uma vez que concorrentes externos como o WeChat já reina na China com sua proposta de unificar todas as necessidades do cidadão em um único app. Pedidos de táxi, publicação de fotos, plataforma de conversação, tudo em um único aplicativo.
Basicamente, existem duas formas de uma empresa obter a aquisição de um produto, serviço ou processo. A primeira delas é chamada de metodologia interna, em que todo o resultado é alcançado utilizando recursos internos, como por exemplo pesquisa e desenvolvimento e por meio de treinamentos. A segunda, chamada metodologia externa, é empregada quando recursos externos são utilizados, variando desde parcerias público-privadas até mesmo aquisição, licenciamento e recrutamento de talentos. O WhatsApp é uma empresa que utiliza-se de ambas as metodologias, pois além de ser uma empresa inovadora, é uma organização que está extremamente conectada com as tendências de mercado e dessa forma adquire novas ferramentas interna e externamente. Dentre as aquisições do WhatsApp, podemos citar a conectividade Wi-Fi, envio de imagens, criação de grupos, chamadas de voz e vídeo, utilização de GIFs e stickers e muitas outras, que foram adquiridas com o passar do tempo e tornaram a ferramenta cada vez mais ampla. Bom, falando um pouquinho da etapa de proteção dentro da gestão da tecnologia, temos um histórico que mostra que as empresas não se preocupavam tanto com a proteção da tecnologia, mas isso foi mudando ao longo dos anos. Uma série de programas de pesquisa, de programas de incentivo governamental, cooperação entre empresas e com o aumento da competitividade e a estabilização da economia, a segurança da informação e a proteção da tecnologia foram avançando bastante. Então, falando um pouquinho da nossa empresa que a gente escolheu, que é o WhatsApp, nós temos dentro da parte de proteção uma grande acessibilidade da plataforma, podendo ser considerado um dos aplicativos mais acessíveis que existem hoje. Conta com mais de 1,5 bilhões de usuários e é de fácil utilização. É uma ferramenta pública e gratuita e só precisa de acesso à internet para utilizar. Em relação aos dados e da proteção desses dados dos usuários, isso é um pouco controverso, porque existem vários escândalos falando do vazamento desses dados e a segurança desses dados é muito questionada. Mas precisamos falar também da criptografia da plataforma, que tem um sistema de algoritmos matemáticos que é conhecido como criptografia de ponta a ponta, e a empresa garante a segurança entre o remetente e o destinatário, ficando livre de invasores. Além disso, conta com um sistema de autentificação de 2 fatores, que precisa de um PIN para que as conversas possam ser liberadas. E falando um pouquinho da parte de inovação, nesse quesito de segurança e de proteção, alguns estudos estão sendo feitos com impressão digital, com reconhecimento facial, mensagens de grupos privados, prévia de mensagens encaminhadas e o modo férias. A exploração de tecnologia ela pode ser feita por meio de venda, licenciamento, parceria, ou até a criação de uma nova empresa, visando um retorno financeiro ou até a exploração de um novo negócio que ainda não foi feito. No nosso caso, o WhatsApp, ele realizou a venda em 2014 por 22 bilhões de dólares. Um dos motivos desse valor alto, um dos maiores de venda de tecnologia na época, é pelo número de usuários ativos. Na época, o WhatsApp tinha quase 1 bilhão de pessoas diariamente ativas, e isso é um valor muito grande. Um novo caminho também que o WhatsApp vem seguindo é o do WhatsApp Business, que foi feito inicialmente para pequenas empresas. Ele visa facilitar a comunicação entre o cliente e o pequeno negócio. Muitos que o utilizaram obtiveram uma grande ampliação das vendas. Bom, então a gente pode concluir que o WhatsApp é uma empresa inovadora, porque desde seu surgimento, ele vem criando uma nova maneira de comunicação na sociedade, uma nova demanda e até mesmo um novo mercado, o que se torna possível por sua diferenciação dos concorrentes com a sua inovação disruptiva. Essa inovação, juntamente com a evolução da internet e a preocupação com a proteção de seus usuários, fazem do WhatsApp o sucesso tecnológico que ele é hoje.